Vocês estão no canal Aqui para Somar e eu cheguei com a leitura de junho. Leitura geral, não vai ressoar para todo mundo, o que não ressoar, joga para o universo. Adaptem para o momento da sua vida, tá? Podemos estar falando de trabalho, relações interpessoais, relacionamentos, etc. Por isso, adaptem, pois a leitura é geral. E vou pedir o like de vocês, que é muito importante para todos nós aqui no YouTube. E ativem o sininho de notificação, assinem o canal, tá? Dê essa força pra gente aqui no YouTube, que é muito importante, tá bom? Bom, cheguei com essa leitura para junho, para vocês, leoninos. Já estou com as energias na mesa e vamos começar. Vamos lá, gente. Olha só. Na situação aqui presente, eu saí com 5 de espadas. O desafio, o arcano maior do diabo, movimento e desenvolvimento, 8 de espadas, e desfecho, nós temos a Rainha de Paus. Olha só, gente, aqui tem alguém que está se regenerando, está cansado, está passando aqui por momentos difíceis aqui e talvez aqui pedindo muito uma ajuda, né, para alguém, até para espiritualidade, para poder passar aqui por uma situação difícil, tá bom? A gente pode falar de todos os setores aqui, tá? Vocês têm que adaptar, tá? E não esquecendo que também a leitura pode estar invertida e espelhada, ok? Outra coisa que eu quero dizer, assistam também o ascendente de vocês, é importante, tá bom? De acordo com as leituras que eu for tirando aí e soltando no canal, vocês prestem atenção no ascendente de vocês, que sempre complementa o solar de vocês, tá bom? Bom, quando a gente fala aqui do desafio, aqui existe uma situação de manipulação, tá? Alguma coisa, alguém, algo aqui que teve uma manipulação, teve um materialismo, tá? Porque o diabo também fala disso, né? Fala de materialismo e também fala do lado bom ou lado negativo do materialismo, né? Mas a gente não saiu com nenhuma carta de ouros nesse jogo, tá? Então aqui eu acredito que nós estamos falando de uma situação mais... eu acredito que seja mais no contexto de relações interpessoais ou relacionamentos. Olha, aqui teve, dentro desse cansaço, dessa exaustão de alguém aqui, desse momento de estar tentando se regenerar, pensar, né? Talvez em coisas que estão acontecendo aqui, existe essa situação que é o desafio de vocês aqui, dessa manipulação. A gente pode estar falando de mentiras, podemos estar falando sim de traições, podemos estar falando de algum tipo de prisão mental, tá? Dentro desse acontecimento, dessa maneira que alguém está se sentindo aqui, tá bom?
Quando a gente vai para a carta do movimento, que é o desenvolvimento disso, a gente tem o 8 de espadas, ou seja, o aprisionamento, né? Eu tô cheio de coisas em volta de mim que estão me aprisionando, tá? Onde eu estou atado, aprisionado e não posso fazer nada. Não tenho como me movimentar, tá? Eu tô aqui sem poder me movimentar aqui, tá bom? Eu tenho uma situação de alguém que está indefeso, indefesa aqui dentro de um contexto, tá bom? E se sentindo vitimizado, que também fala disso, né? A gente tem aqui as águas, né? Ou seja, emoções dentro disso, desse contexto, onde a pessoa está amarrada, não pode fazer nada, precisa ou quer fazer alguma coisa, mas não consegue enxergar como vai fazer isso, tá? Como eu vou fazer isso? Eu não posso me movimentar. Eu tô cercado de várias espadas aqui, várias coisas, vários acontecimentos, né, que me impedem de fazer qualquer tipo de movimento, tá bom? É por aí. Quando a gente vem no desfecho, aqui a gente tem uma pessoa que é uma rainha de paus. Energia do signo de Áries. Então é alguém aqui que é muito determinada, segura de si, tá? E que talvez esteja dentro deste contexto, desse cansaço, desse aprisionamento, desse eu não posso me mover. Então, aqui existe a influência de alguém dentro dessa situação. Não se apeguem ao gênero, tá? Se apeguem à energia. Quando a gente fala desses, né, das 4 primeiras cartas que saíram aqui, a gente tem energia de Libra, a gente tem energia de Capricórnio, temos a energia de Gêmeos e temos a energia de Áries, tá? É isso. Então a situação é essa aqui. Uma situação, vocês podem estar aprisionados dentro de um contexto. E vocês não conseguem se mexer. Vocês estão cansados, vocês estão se sentindo num aprisionamento mental aqui. E aí a gente vai chegar numa história logo depois que eu clarificar essas cartas que eu já tenho aqui na mesa, tá? Bom, quando a gente clarifica aqui o 4 de espadas, veio clarificado com o rei de copas. Então aqui na mesa nós já temos 2 personagens aqui. Um rei de copas e uma rainha de paus. O rei de copas, quando a gente fala que ele tá clarificando aqui esse cansaço, esse estou pedindo uma clarificação, uma saída,
né? Alguma coisa que eu preciso sair daqui, mas eu preciso pensar. Eu tô pensando, nesse momento eu estou pensando, tá bom? Essa regeneração aqui, esse pensamento, essa situação, ela tem a influência aqui deste rei de copas, que é o signo de Escorpião, tá bom? Aqui tem alguém que tá do seu lado aí, nisso. Pode ser um amigo? Pode. Pode ser alguém da sua família? Pode ser um pai que tá aqui preocupado com o momento que você está passando? Pode também, tá bom? E pode também falar de alguém que é um conselheiro aqui, tá bom? Você tem que adaptar. Conselheiro. Tá aqui. É? Bom. É uma história aqui, hein, gente? É uma historinha. Vamos lá. Quando a gente clarifica o arcano maior do diabo, a gente veio com quem? Com 10 de espadas. Aqui, gente, olha só. Aqui a gente tá falando de uma traição, tá? Tem uma traição. Aqui tem uma traição. Aqui tem um colapso. Aqui tem algo aqui acabou. Quando a gente põe essas duas cartas juntas aqui, ó. Isso daqui, gente. Existe algum tipo de traição aqui e alguém se sentiu aqui mal. Foi facada, espadada. Foi feio a coisa aqui, tá? Aqui pode ser uma traição, talvez de alguém muito próximo de vocês, tá bom? De um amigo, de alguém da sua família, tá? E alguém, por isso que alguém aqui tá tentando entender e se regenerar do que aconteceu aqui. Tá bom? Sim. Quando a gente soma as cartas aqui, a gente tem o arcano de número 14, que é o arcano da temperança, tá? E aí a gente tem o diabo com 10 de espadas aqui. A gente tem o carro. Alguém aqui, alguma situação, alguém tomou um movimento aqui, alguém saiu, alguém se movimentou. Alguém saiu disso daqui. Por causa dessa traição aqui.
Alguém que estava envolvido nisso foi embora. Foi embora para procurar um equilíbrio. Essa pessoa teve que procurar um equilíbrio. Um equilíbrio mental. Por isso que alguém saiu, se movimentou. Tá bom? Quando a gente clarifica o 8 de espadas, a gente veio com o 6 de copas. Aqui nós estamos falando de uma situação do passado. Tem alguém aqui pensando nessa traição que claramente aqui aconteceu com alguém que já não está mais na vida desse outro alguém. Adaptem, adaptem. Pode ser vocês, pode ser outra pessoa que cometeu isso, ou vocês que cometeram isso. Eu sei que nesse momento aqui, alguém está se sentindo muito mal com essa situação aqui. Tá? E tá tentando pensar no que fez. Quando a gente soma aqui o arcano do diabo com o 6 de copas, a gente tem... Peraí que eu já vou fazer a conta aqui. 15, né? 15. A gente tem o arcano de número 21. Que é o quê? O mundo. Final de um ciclo. Algo se finalizou aqui. Algo acabou aqui. Tá? Que é o quê? Essa situação do passado aqui. Alguém. Alguém foi embora. Alguém foi embora porque precisou ir embora da situação. Porque houve uma traição aqui. O diabo também fala de sexualidade, né? Também fala. Fala de materialismo, né? É isso. E por isso que aqui a gente tem o 8 de espadas, que fala desse aprisionamento. Eu estou preso, com os olhos vendados, sem poder me movimentar, pensando aqui, nessa situação aqui, no passado. Então aqui a gente tem o mundo, quando eu ponho a carta do diabo com o 6 de copas. Quando eu somo o 10 de espadas com o 8 de espadas, eu tenho o arcano maior da lua, que é o quê? Intuição, alguma coisa que estava oculta, né? Alguém que estava traindo, que estava manipulando, tá? Por quê? Por causa de outras opções?
causa de dinheiro? Não sei. Eu sei que é isso. E aí tem o arcano da lua, né? Aí tem a intuição. Aí tem coisas ocultas, né? É uma situação assim, gente, tá bom? Já vou falar logo, porque é o que eu tenho aqui na minha mesa. Eu tenho espada, 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 arcano maior do diabo. É o que nós temos para hoje. Quando eu vou clarificar esse personagem aqui, a rainha de espadas, eu tenho o 8 de paus ao contrário, invertido. O 8 de paus no sentido normal da carta, é uma carta de progresso, de movimento, de viagem, né? De velocidade, as coisas indo. Porém, essa carta, ela veio inverso. Então, é uma espera, é um atraso e é uma frustração. Isso veio clarificando a rainha de paus. Aqui, a gente pode estar falando de uma pessoa que está atrasando ou irá atrasar algo de acontecer para vocês rapidamente. Talvez algo que vocês queiram resolver aqui com esse passado. Mas tem alguém aqui que está impedindo isto de acontecer. Tá? Quem é? Não sei. Pode ser alguém que esteja na sua vida hoje, que pode ser. Pode ser. Quando eu somo o 8 de espadas com o 6 de copas, eu falei que eu tenho a carta da temperança, certo? Que é alguém aqui precisou sair desse contexto para poder se curar, para poder entender, para poder balançar ou ver o que estava acontecendo. E talvez aqui uma pessoa que ela tinha só intuições. Ela tinha intuições sobre o que estava acontecendo, mas ela não sabia ao certo, tá? Porque tinha coisas ocultas aí, que alguém aqui ocultou desta pessoa. Agora, alguém aqui, nesse mês de junho ainda, estará atrasando um processo aqui. Algo que precisa se movimentar. Tá bom? Mas tem alguém impedindo isso de acontecer. Tá bom? É isso que eu vejo aqui, gente.
Aqui me parece que quem está atrasando isso é alguém que está na vida desta pessoa aqui. Tá? Eu tenho também aqui o arcano de número 16. Que é a torre. Quando eu falo do 10 de espadas e do 6 de copas. Algo aqui acabou, se rompeu. Se rompeu. Se rompeu. Algo aqui acabou. Final de ciclo, algo acabou aqui. Tá? É isso. E aqui tem alguém que tá impedindo, talvez, alguém de tentar resolver algo com esta situação do passado aqui. Tá? Passado com o diabo, manipulação, mentira, aprisionamento, traição, o 10 de espadas. Alguém feriu alguém aqui bem. Tá? Esse passado aqui, se sentindo amarrado, aprisionado, não posso fazer nada, não vou fazer nada. Não tenho pra onde ir. Eu estou amarrado, de olhos vendados, e não quero saber nem ver. Aqui sim, teve uma traição, sim. E aí alguém aqui do passado, ou um passado. Um passado. Acabou. Final de ciclo, torre, lua, temperança, carro. É essa situação, povo. No fundo do deck, eu tenho o 3 de paus. Por quê? Porque alguém foi olhar para uma outra direção. Alguém decidiu olhar para uma outra direção. Embora. Alguém fez um movimento aqui. Mas se existe aqui alguém tentando pensar no que fez, entender o que fez aqui, pode até tentar entender, gente. Mas aqui foi um final de ciclo realmente. Teve torre. E alguém aqui vai embora mesmo. Não adianta. Tá? É isso. Simples assim, leão. Simples assim. É
isso que eu tenho pra vocês, Leão. Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Que história, hein? Já temos energia aqui de... Já falei, né? Falei Gêmeos. Falei Escorpião. Libra. Capricórnio. Gêmeos. Gêmeos tá forte aqui, hein, gente? Gêmeos tá forte. Escorpião, forte. Oito de paus. Sagitário. Áries. E Áries de novo. Ou seja, os signos aqui, gente, a gente pode estar falando de signos de pessoas envolvidas ou signo de vocês, ou ascendente, tá? Alguma posição no mapa, tá bom? É isso, Leão. Dê o seu like, faça seus comentários, eu gosto de escutar. Ressoou com você essa leitura? Aconteceu alguma coisa desse tipo com vocês? Tá? Me conta, tá bom? Dê o seu like, faça os comentários, ative o sininho de notificação, tá? E, gente, é importante pra gente tudo isso aqui, tá? O canal é novo e eu quero escutar também os comentários. Escutar não, né, gente? Ler os comentários. E aí, quem tiver mais interação vai ganhar a leitura bônus, tá bom? Então tá, gente. Leão, até a sua leitura bônus ou até o próximo mês. Beijo e tchau.